Em meio à escuridão deste mundo, onde os fracos são esquecidos, onde o clamor dos justos parece se perder no vento, existe um momento, um instante sagrado, em que o próprio Deus se levanta e julga com justiça aqueles que detêm o poder. Este é o clamor de Salmo 82, um salmo forte, direto, confrontador. É quando o céu brada contra a injustiça da terra. É quando o trono eterno fala e cala todos os homens. Hoje, você não vai apenas orar. Você vai interceder com autoridade. Vai clamar como nunca clamou e vai sentir Deus agir como juiz e refúgio. Salmo 82:8. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertencem todas as nações. Este versículo é o grito da alma justa que já não suporta mais a corrupção e a opressão. É um clamor poderoso, uma convocação divina. Deus, ergue-te, faz justiça, governa com teu poder. E é exatamente isso que faremos nesta oração. Vamos convidar o justo juiz a assumir o trono da nossa causa. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos prostramos diante de ti nesta hora sagrada, clamando por justiça do alto dos céus. Tu, que te levantas na congregação dos poderosos. Tu, que julgas no meio dos deuses, inclina os teus ouvidos à voz do teu povo. Estamos cercados por tempos maus, por autoridades que se esquecem da misericórdia, por líderes que desprezam os fracos e por corações humanos endurecidos pelo pecado. Ó Deus justo, vemos a terra gemer de dor. Os órfãos clamam por pão, mas recebem desprezo. As viúvas são esquecidas em suas necessidades. O pobre é pisado, o necessitado é ignorado. A justiça se esconde nas sombras da corrupção, mas sabemos que tu não permaneces calado. Tu, Senhor, és fogo consumidor contra a iniquidade. E, mesmo que os homens se exaltem, tu és o juiz supremo que reina para sempre. Por isso erguemos esta oração diante do teu altar. Senhor, nós te adoramos porque és santo, te exaltamos porque és justo, te reconhecemos como o juiz das nações. E nesta hora pedimos, julga, Senhor, com tua mão poderosa. Não te cales diante do grito dos inocentes. Não ignores o sangue dos justos derramado injustamente. Olha para os tribunais da terra, ó Deus. Visita os conselhos onde a verdade foi vendida. Invade com tua glória os lugares de decisão. E estabelece tua justiça onde só havia engano. Quantos estão sofrendo em silêncio, Senhor? Quantos foram esquecidos por aqueles que tinham poder? Quantos clamaram e ninguém respondeu? Mas hoje aqui diante do teu trono nos levantamos como intercessores. Tomamos o lugar dos que não têm voz. Erguemos as mãos pelos que foram calados. Oramos por aqueles que perderam a esperança. Pedimos, entra com providência, ó Deus. Vem julgar com retidão e com amor. Pai de misericórdia, purifica nossos corações. Ensina-nos a amar a justiça como tu amas. Faz-nos instrumentos do teu juízo santo. Que nossas palavras sejam bálsamo e espada. Bálsamo para os feridos e espada contra a mentira. Não queremos ser neutros diante do mal. Queremos ser coluna da verdade nesta geração. Toca em nossas bocas, santifica nossas mãos. Renova em nós o espírito de intercessão e enche-nos com tua autoridade celestial. Tu disseste, fazei justiça ao pobre e ao órfão. Mas os poderosos se esqueceram disso. Por isso, Pai, levanta os teus servos, homens e mulheres que não se dobram, pessoas que amam a verdade mais que o próprio nome, gente que não teme perder, desde que o céu ganhe. Envia profetas que confrontem o erro. Levanta juízes espirituais com discernimento. Acorda a tua igreja do sono da omissão. Faz-nos ver com os teus olhos e agir com teus braços. Ó Espírito Santo, sopra sobre nós neste momento. Desperta o espírito da oração genuína. Que não seja uma oração fria, mecânica, vazia, mas que suba como incenso agradável diante de ti. Que seja como trovão que abala as estruturas do inferno, como luz que invade os cantos escuros da injustiça, como fogo que consome o orgulho e a iniquidade. Queremos clamar com lágrimas verdadeiras.
com gemidos profundos de quem não aguenta mais o silêncio. Vem, Senhor, com teu juízo e com tua cura. Quantas mães clamam por justiça para seus filhos? Quantos pais foram acusados falsamente? Quantos inocentes apodrecem em prisões injustas? Quantas causas foram vendidas por um punhado de moedas? Mas há um Deus que julga com verdade. Um Deus que não se vende, não se engana, não se omite. Tu és esse Deus, ó Altíssimo, e nós confiamos em Ti como nosso defensor. Julga, Senhor, como prometeste em Tua palavra. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra. Senhor, visita os lares que agora se unem nesta oração. Há lágrimas escorrendo no rosto de muitos. Há causas perdidas aos olhos humanos, mas nenhuma está perdida diante de Ti. Cada lágrima é uma semente lançada em Tua presença. Cada clamor é um incenso que sobe ao Teu trono, e nós cremos que o Senhor está se levantando agora, para julgar, para restaurar, para intervir. Nós profetizamos, a justiça de Deus virá, e não será impedida por homem algum. Ó glorioso Pai, lembra-te dos que foram esquecidos, dos que vivem nas ruas, dos que não têm abrigo, dos idosos que foram abandonados, das crianças que crescem sem proteção, dos que não têm pão nem voz, dos que são explorados e oprimidos. Senhor, o mundo se esqueceu deles, mas Tu, que és o Pai dos órfãos e juiz das viúvas, Tu os conheces pelo nome, e hoje clamamos por justiça para eles. Senhor, vivemos tempos em que o mal é celebrado, onde a verdade é distorcida e o erro é promovido, onde quem faz o certo é perseguido. Mas não queremos desanimar nem nos calar. Queremos ser fiéis até o fim. Fortalece os Teus servos neste combate. Sustenta os que estão cansados. Dá ânimo aos que pensam em desistir. Renova os que perderam a fé. E sopra Teu Espírito sobre toda a carne. Eterno Deus, lembra-te da promessa de Asaf, que escreveu, inspirado por Ti, palavras de fogo. Ele viu a injustiça e Te clamou. Ele profetizou: levanta-te, ó Deus, julga a terra. E hoje nós repetimos essa mesma oração. Não queremos ver mais o mal triunfar. Não suportamos mais ver o justo ser esmagado. Que o Teu reino venha com força e glória. Que o Teu trono seja estabelecido nas nações e que o Teu nome seja exaltado entre os povos. Senhor, nesta hora, rasgamos nosso coração diante de Ti, porque o peso da injustiça tem sido grande demais. As noites têm sido longas, os dias carregados de dor. Muitos já perderam a esperança no homem, mas nós depositamos nossa fé somente em Ti. Tu não mudas, Tu não falhas, Tu não dormes. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós Te suplicamos: age, Senhor, com poder e juízo. Move as estruturas invisíveis, desfaz os planos dos que tramam contra os justos. Ó Deus, tantos têm clamado em secreto. Quantos gemidos silenciosos não foram ouvidos pelos homens, mas todos foram ouvidos por Ti, Senhor. Porque Tu és o Deus que recolhe lágrimas em odre. Tu conheces o choro escondido, o desespero abafado. Tu visitas os que se calam por medo. Tu enxergas além das aparências humanas. E agora pedimos: age nos bastidores da injustiça. Revela o oculto, desmascara os corações dobrados. Exalta o humilde e abate o altivo. Pai, olhamos ao redor e vemos os tribunais humanos corrompidos. Sentenças compradas, inocentes condenados, criminosos livres. Mas há um tribunal acima de todos, o Teu, e é nele que confiamos nossa causa. Hoje entregamos a Ti cada processo, cada acusação injusta, cada papel assinado com mentira, cada decisão manipulada. Tu és o juiz que não se deixa enganar. Tu conheces a verdade como ninguém, e nós confiamos no Teu parecer. Julga, Senhor, com Tua justiça imutável. Ó Espírito Santo, sonda os corações agora. Revela pecados escondidos que impedem a resposta. Se há vaidade, quebranta. Se há orgulho, humilha. Se há ódio, purifica com Teu sangue. Queremos um altar limpo,
uma intercessão viva. Queremos que a nossa oração suba sem impedimento. Queremos orar com mãos santas e coração rendido. Tira de nós a ira e o ressentimento, e nos reveste com o espírito de intercessão. Senhor, visita os lares onde há batalhas judiciais, filhos sendo arrancados de mães por injustiça, bens sendo tomados por ganância, famílias se desfazendo por causa de mentiras. Mas Tu, Senhor, és o restaurador de tudo que foi roubado. Tu és o defensor dos que não têm voz. E te pedimos, entra nessas causas agora. Traz justiça divina onde a justiça dos homens falhou. Mostra que há um Deus que ainda governa sobre tudo e que nada escapa do Teu controle. Ó Deus, quantas vezes fomos nós os omissos? Quantas vezes vimos a injustiça e não reagimos? Quantas vezes preferimos o silêncio ao confronto? Hoje reconhecemos, falhamos, mas não queremos mais andar como cegos espirituais. Queremos ser porta-vozes do céu na terra. Queremos carregar a Tua verdade com coragem, mesmo que nos custe amizades, posições e elogios, porque mais vale o Teu favor do que a aprovação humana. Mais vale Te agradar do que ser aplaudido pelos homens. Levanta Teus guerreiros espirituais, Senhor. Homens e mulheres que não se rendem à pressão, que oram com fervor, que jejuam com propósito, que intercedem como sentinelas da madrugada, que não dormem enquanto a injustiça prevalecer. Desperta os intercessores adormecidos. Levanta as colunas de oração da Tua igreja. Faz da Tua casa um tribunal de intercessão, onde causas são entregues e milagres acontecem, onde o céu se move em favor do aflito. Senhor, olha para os países onde a justiça foi corrompida. Governos que oprimem, sistemas que matam, leis que ferem. Levanta profetas nas nações, vozes que denunciem o pecado com ousadia, que clamem pelos órfãos, pelas viúvas, pelos refugiados, que proclamem que o Senhor reina acima de todos, que não se vendam por fama nem posição, mas que sejam firmes como Elias, ousados como Jeremias, e que tragam de volta o temor ao Teu nome, que chamem as nações ao arrependimento. Pai, clamamos pelos juízes desta terra, juízes naturais, magistrados, ministros da lei. Alcança aqueles que ainda têm temor, desmascara os que se venderam por influência, confronta os que julgam sem equidade. Que o Teu Espírito entre nos tribunais, que a Tua presença pese sobre cada sentença, que o Teu nome seja invocado onde hoje reina o humanismo. Tira o orgulho, quebra os altares de corrupção e faz reinar Tua justiça acima da toga. Senhor, há famílias sendo destruídas por decisões erradas, crianças sofrendo traumas por causa de mentiras, casamentos se desfazendo por falsas acusações. Mas Tu és o Deus da verdade, da reconciliação, da cura. Traz à luz o que está escondido. Mostra o verdadeiro culpado e liberta o inocente. Toca nos lares. Cura as feridas da alma. Restaura a honra dos que foram envergonhados. Levanta aqueles que caíram por armadilhas humanas. E prova que o Senhor ainda defende os seus. Ó Senhor, neste momento oramos por quem foi caluniado, por aqueles que perderam tudo por uma mentira, por quem teve a honra destruída por inveja. Tu és o Deus que restitui reputações. Tu és o Deus que limpa nomes no tempo certo. Consola os que foram envergonhados publicamente. Ergue os que foram humilhados por palavras torpes. Faz justiça com mão forte e braço estendido. Mostra que quem te serve nunca será confundido. Honra os Teus filhos diante dos olhos dos que zombaram. Senhor, estende Tua mão sobre os injustiçados no trabalho, por aqueles que foram demitidos por inveja e perseguição, por quem foi excluído por manter a integridade, por quem perdeu oportunidades por se recusar a corromper. Tu és o Deus que abre portas onde não há caminho. Tu exaltas o humilde no tempo certo. Tu conheces cada lágrima derramada no silêncio do lar, e és fiel para recompensar os que confiam em Ti. Por isso, oramos.
Faz justiça aos fiéis que sofreram perdas. Surpreende-os com teu favor diante dos homens. Clamamos, Senhor, pelos que estão endividados injustamente, pessoas enganadas por contratos fraudulentos, famílias sufocadas por juros abusivos, homens e mulheres que perderam tudo por manipulação. Tu és o Deus que anula sentenças humanas, que desfaz acordos injustos e liberta da opressão financeira, que provê milagres onde o homem só vê falência. Age, Senhor, com tua justiça sobrenatural. Faz justiça aos oprimidos por sistemas cruéis e honra os que permanecem fiéis mesmo na escassez. Senhor, te clamamos pelos pastores e líderes caluniados, homens e mulheres que vivem para te servir, mas foram perseguidos por causa da verdade. Sustenta-os com teu braço forte, renova suas forças em meio à tempestade. Não permitas que se calem diante do mal. Dá-lhes palavras de sabedoria, unção dobrada. Levanta um povo para sustentar esses guerreiros, e prova que quem fala por ti nunca estará sozinho. Cobre-os com teu manto de justiça. Ó Deus, oramos pelas nações que ignoram tua voz. Onde a injustiça virou cultura, onde o pecado é exaltado. Tu és o Rei das nações, o juiz de toda terra. E nós te pedimos, sopra avivamento sobre os povos, sopra arrependimento sobre os reis e presidentes. Dá sonhos proféticos, envia missionários ousados, tira os justos do anonimato e os coloca como voz ativa. Transforma leis, muda decretos, purifica sistemas, faz da tua palavra o alicerce de governos e reina com justiça nas assembleias dos poderosos. Senhor, o mundo zomba da tua demora. Dizem, onde está o Deus da justiça? Mas nós sabemos, o Senhor trabalha no silêncio. Tu és longânimo, mas não negligente. Teu tempo é perfeito, tua resposta é certeira. Por isso, fortalecemos o coração nesta oração. Não vamos parar de clamar, não vamos desistir de crer, porque quando o Senhor se levanta, tudo se move. As muralhas caem, os inimigos fogem, os justos se alegram. Então, levanta-te, ó Deus, e julga a terra com teu poder. Muitos têm sido perseguidos por fazer o bem, têm sido punidos por falar a verdade, têm sido excluídos por não se corromper. Mas hoje, Senhor, nós te suplicamos, recompensa os fiéis. Revela teu poder na vida dos que te honram. Faz do seu testemunho um troféu da tua justiça. Mostra que servir a ti não é em vão. Dá dupla honra a quem foi envergonhado. Transforma o pranto em celebração e coloca nos lábios dos justos um novo cântico. Pai, há pessoas sendo julgadas por sua aparência, por sua cor, por sua origem, por sua história. Mas tu não olhas como o homem vê. Tu sondas o coração, tu amas sem distinção. Por isso oramos contra todo tipo de preconceito, contra a discriminação, o racismo, a exclusão. Toca em nossa geração, transforma a mentalidade. Levanta uma igreja que acolhe e não rejeita, que cura ao invés de ferir, que inclui ao invés de excluir. Faz justiça também no campo das relações humanas. Senhor, muitos estão sendo perseguidos por te amar. Em países onde tua palavra é proibida, em cidades onde ser cristão é crime, mas o Senhor conhece cada nome, cada lágrima. Guarda os teus filhos nas prisões, nas aldeias, nos campos. Sustenta-os como sustentaste Paulo e Silas. Faz maravilhas no meio da perseguição. Consola as famílias, envia livramentos. E julga com justiça os que odeiam a tua verdade. Faz brilhar a tua luz nos lugares mais escuros da terra. Senhor, intercedemos pelas autoridades e governantes. Dá-lhes sabedoria, temor, compaixão. Livra-os da corrupção, do ego, da cegueira espiritual. Faz com que reconheçam sua limitação humana. Toca suas consciências, confronta seus pecados. Desperta líderes que amem a verdade, que defendam o povo e não seus próprios interesses. Faz com que a justiça e a retidão sejam exaltadas. E derrama um espírito de arrependimento sobre a liderança. Levanta conselheiros fiéis junto a eles, Senhor. Pai, há batalhas sendo travadas em silêncio, guerras emocionais, crises existenciais, ataques mentais.
Mas o Senhor é o escudo de quem confia em ti. És o defensor do coração atribulado, traz cura para a alma ferida. Restaura o ânimo dos que querem desistir. Sopra vida sobre os que estão em depressão. Levanta os que caíram em exaustão espiritual e mostra que mesmo em silêncio, tu estás agindo. Porque a tua justiça é também consolo e restauração. E agora, Senhor, com toda a autoridade que o teu Espírito nos dá, nós te pedimos, levanta-te como juiz das nações. Não te cales mais diante da maldade. Não permitas que o justo seja vencido. Levanta teus servos como vozes proféticas. Abre os olhos da igreja para não dormir no conforto. Faz-nos clamar com verdade, com urgência, com paixão. Porque sabemos que o teu reino não é só palavra, é poder. E cremos que esta oração não será em vão. Ela subirá como incenso, e o céu responderá com fogo. Senhor, após este clamor, nos colocamos em silêncio reverente, confiando que tua justiça já está se movendo ao nosso favor, crendo que as mãos que se levantaram em fé, agora também colherão livramentos e restituição. Tu não és um Deus indiferente à dor do teu povo. Tu vês, tu ouves, tu intervens. E nesta oração plantamos sementes de justiça e fé, crendo que colheremos milagres maiores do que imaginamos, porque quando o céu se move, a terra treme, e os que esperam em ti não serão confundidos. Recebe, Senhor, cada lágrima derramada neste momento, cada clamor feito com sinceridade, cada nome lembrado em intercessão, cada causa colocada diante do teu altar. Tu és o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Tu és o Deus que honra quem te honra, e nós te exaltamos, não pelo que ainda vamos ver, mas por quem tu és, fiel, justo, soberano e santo. Teu nome está acima de todo nome, e a tua justiça nunca falha. Senhor, ainda que os homens nos ignorem, ainda que as portas se fechem, ainda que o mundo nos acuse sem razão, o teu trono permanece inabalável. A tua palavra continua sendo a verdade suprema, e a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em ti, o Deus que governa os céus e a terra. Ergue-te, Senhor, sobre cada vida que orou agora. Mostra a tua glória sobre os que confiam em ti, e confirma com sinais o que oramos em fé. Tu disseste, Senhor, que defenderias os fracos, que livrarias o necessitado das mãos dos ímpios, que farias justiça àqueles que clamam de dia e de noite. E é nisso que descansamos. A justiça que não veio ontem, virá hoje. E se não for, hoje virá amanhã, no teu tempo perfeito. Porque tua palavra nunca volta vazia, e o teu braço jamais se encurta. A resposta pode tardar aos olhos humanos, mas nunca atrasa aos olhos do céu. Obrigado, Senhor, pela fé renovada nesta oração, por tirar o peso do medo e trazer alívio à alma, por fortalecer os joelhos que estavam vacilando, por levantar os cansados e renovar os guerreiros. Hoje nos revestimos da tua armadura espiritual e saímos desta oração com o espírito em paz, com a certeza de que o juiz está no controle, o juiz que não dorme, não falha e não se corrompe. Nosso Deus é justo, nosso Deus é presente, nosso Deus é vitorioso. Agora, Senhor, nós selamos essa oração com gratidão. Declaramos que o teu juízo virá como chuva sobre a terra seca, que a tua justiça romperá como o sol após a noite escura, que o teu povo verá o teu agir e te glorificará, que os opressores saberão que há um Deus em Israel, e que os humildes serão exaltados pelo teu poder. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor, porque a ti pertence o governo, a força e o domínio eterno. Nenhum plano teu pode ser frustrado, e nenhuma oração feita com fé será esquecida. Pai, eu oro agora por quem acompanhou esta oração até o fim. Que o teu Espírito repouse sobre esta pessoa com paz e poder. Que ela sinta o teu cuidado em cada detalhe. Que a justiça que ela espera venha mais rápido do que imagina. Que a resposta que parecia impossível se manifeste com força. Que ela não precise de provas humanas, porque a tua presença será a confirmação. Que esta vida seja visitada
por teus anjos e teu favor, e que a vitória venha de forma incontestável, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, muitos que ouviram esta oração estão quebrados, alguns sem forças para clamar, apenas ouvindo em silêncio. Mas tu conheces o interior de cada coração, e onde ninguém vê, o Senhor já está trabalhando. Que esta pessoa sinta que não está só, que haja consolo, descanso, refrigério da alma. Que a certeza da tua justiça reacenda a esperança. Que ela saiba que foi ouvida pelo juiz do universo, e que nenhuma dor passará despercebida pelo teu trono. Tu és fiel, e nós te louvamos por isso. E agora, meu irmão, minha irmã que está comigo em oração, se esta mensagem tocou o teu coração, se você sentiu que esta oração falou diretamente contigo, então não guarde só para si. Curta este vídeo com fé e gratidão. Comente aqui embaixo: Deus é o meu juiz. Compartilhe esta oração com alguém que esteja sofrendo injustamente. Seja canal de esperança para outra vida. Ajude esta oração a alcançar os que precisam, porque Deus quer usar a sua fé como testemunho. Quando você compartilha, você semeia consolo. Quando você comenta, você fortalece outros que vão ler. E quando você curte, você ajuda essa oração a subir ainda mais alto. O mundo precisa de orações como esta. O céu se move quando os filhos se unem em fé. Vamos espalhar justiça, fé e esperança com esta palavra. Que esta oração percorra os lares, os hospitais, os presídios. Que ela ecoe nas madrugadas solitárias. E que muitos vejam o poder de Deus através desta intercessão. Porque a justiça de Deus sempre vence no final. E se você ainda não é inscrito neste canal de oração, eu te convido agora a se juntar a nós nesta missão. Aqui, todos os dias, clamamos juntos, choramos juntos, vencemos juntos. A palavra de Deus é o nosso alicerce, e a oração, a ponte que nos conecta ao trono da graça. Se inscreva, ative o sininho e ore conosco diariamente. Você não precisa caminhar sozinho. Este é um lugar de refúgio, fé e restauração. Estamos aqui para orar por você.